Muito bem, pessoal, vamos falar hoje sobre os ônibus da marca Buscar, fabricados antes de 2012, quando a Buscar tinha fechado as portas e ficou 7 anos fechado. Este ônibus é ano de fabricação 2006, observe que ele tem linhas ainda bastante modernas, circula na empresa Verdes Mares, operando o transporte coletivo intermunicipal de passageiros. A empresa também tem linhas metropolitanas, viu, gente? Linhas metropolitanas são aquelas linhas onde se utilizam ônibus urbanos de 2 ou 3 portas para fazer ligação de uma cidade grande com uma cidade ou localidade pequena, né? Isso tem muito nas capitais, né? Esse termo metropolitano não pegou muito aqui em Santa Catarina, mas de certa forma é uma ligação suburbana. Aqui temos um ônibus de fabricação ano 2007, também fabricado pela Buscar, né? Ele é um pouquinho diferente daquele anterior, mas é um ônibus de linhas bem modernas ainda. Ele já tem 18 anos de uso. Modelo é o Bus 320. A Buscar fabricou os modelos, é o Bus 340, Jumbus 360 e Jumbus 380. Eram os modelos rodoviários da Buscar, que a diferenciação dele se dava pela altura dos ônibus, né? Este ônibus inclusive tem chassi Mercedes-Benz, motor dianteiro. Se identifica ali pelo cubo da roda a estrelinha da Mercedes, pessoal. E os ônibus da Volkswagen têm o logotipo da Volkswagen, o V e o W. Aqui é a Avenida Beira Rio, cidade de Joinville. Você observa aí o movimento de trânsito neste fim de tarde, movimento que vai aumentando. Ali são os ônibus rodoviários da Transtusa e também da Gideon, que passam por aqui levando os trabalhadores para as indústrias de Joinville. E também tem um horário, em que eles retornam levando os trabalhadores para as suas casas, né, gente? E aqui é uma parada intermunicipal do transporte coletivo. Lembrando que esta parada intermunicipal é de algumas linhas que, em tese, sairiam da rodoviária, né? Mas tem uma tarifa diferenciada, então a linha não passa na rodoviária, obviamente, ela também não sai da rodoviária, mas a rodoviária é bem pertinho daqui, viu, gente? Não é muito longe, mas é uma ideia muito boa que tiveram para colocar o ônibus bem aqui no coração da cidade, com tarifa um pouco menor. Então é muito bom, né, gente? É uma facilidade aí, inclusive para quem precisa ir realmente direto para o centro, vindo de São Francisco do Sul, de Barra do Sul e de outras localidades. O ônibus aqui está em bom estado de conservação, fabricado no ano 2006. E aqui, ônibus fabricado no ano 2007, ambos da marca Buscar. Buscar, uma carroceria forte, bonita, um design bastante atualizado ainda. Hoje a situação da Buscar é a seguinte: ela, desde o ano de 2019, ela voltou a fabricar ônibus, agora sob administração da Caio. A marca continua sendo Buscar, né? No entanto, o design do ônibus é um pouco diferente, obviamente, mas são produzidos apenas ônibus rodoviários. Ônibus urbano, a Buscar não fabrica em Joinville, Santa Catarina, porque os ônibus urbanos são fabricados em São Paulo pela Caio, né? A Caio é a maior fabricante de ônibus urbanos do Brasil, e as carrocerias dos ônibus urbanos são fabricadas no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, viu, gente? Então esta é a diferença. Antigamente, né, antes de 2012, a Buscar fabricava ônibus rodoviários como este aqui e também fabricava ônibus urbanos que atendiam o transporte coletivo urbano da cidade de Joinville e de todas as capitais e cidades do Brasil, onde existia sempre uma ou outra empresa que gostava dos produtos da Buscar, encomendava as carrocerias e elas vinham sob chassi Volkswagen ou Mercedes ao gosto do cliente, né? Essa questão aí do chassi, dos motores, não tem nada a ver com a fabricante, viu, gente? A situação é a seguinte: o empresário de ônibus compra os chassis, né? Compra os chassis que vem já com o motor acoplado, e estes chassis vão rodando
até a fábrica de ônibus escolhida pelo comprador para serem encarroçados na cidade, né? Então houve uma época que Joinville comprava muito ônibus do Rio Grande do Sul, das fabricantes de carrocerias lá do Rio Grande do Sul, e obviamente eles iam até, os chassis saíam de São Paulo, saíam de São Bernardo do Campo, e quando não iam em cima de um caminhão, né, de uma carreta, eles iam rodando, né, com todos os equipamentos de segurança necessários, iam rodando até a fábrica de ônibus mais próxima que o cliente encomendava o seu ônibus, né? É uma operação muito interessante, Você que viaja aí pelas rodovias do Brasil já deve ter visto só o chassi circulando, né? Só o chassi, você observa que é curiosa essa operação. Se bem que hoje muitos chassis vão direto para a fábrica em cima de carretas também, né? É muito interessante isso aí, gente. O chassi, o motor é de preferência do empresário. Ele escolhe o modelo de chassi mais adaptado à sua necessidade, compra algumas unidades de um determinado modelo, outras unidades de outro modelo, e é assim mesmo, gente. É curiosa essa operação de transporte, né, gente? Não é como o automóvel, né? O automóvel em que o chassi e a carroceria do automóvel é fabricado pela mesma empresa, né? No caso do ônibus é diferente a situação, né? Uma indústria fabrica o chassi e a outra fabrica a carroceria. No caso do chassi nós temos 5 fabricantes, no caso das carrocerias nós temos 7 fabricantes instaladas no Brasil. No passado, como tudo, né, como em toda atividade de negócio, no passado haviam muitas encarroçadoras de ônibus, né, que fabricavam as carrocerias, né? O Brasil teve uma época... O barulho de moto insuportável esse, hein, gente? Essas motos aí não é brincadeira, não. Mas como eu dizia, no passado houveram mais de 20 encarroçadoras, né? Isso lá nos anos 70, na década de 60, era lindo de ver. As cidades brasileiras tinham muita variedade de marcas de ônibus fabricadas em cada um dos cantinhos do Brasil, viu? Tinha até uma fabricante em Recife, capital de Pernambuco. Hoje não tem nenhuma mais, né? Nenhuma mais. A Bahia também teve uma fabricante de ônibus chamada Aratu, que dava aos seus modelos nomes das praias, né? Nome de praias ali da região da Bahia, como Itaparica, Itapuã, Abaeté, Amaralina. Era lindo de ver. E nessa época, né, o estado da Bahia dependia bastante da carrocerias Aratu. E as carrocerias Aratu tinham um design muito bonito, os ônibus. Infelizmente não existe mais, fechou em 1991, se eu não estou enganado. E a Bahia hoje está refém, né, gente? A Bahia hoje não tem mais encarroçadora de ônibus, que dava muitos empregos, hein? Cerca de 1000 empregos, né? Você sabe que a fabricação do ônibus no Brasil é ainda bastante artesanal, viu? Quando comparada aí com automóveis, né? O automóvel vai para a prensa, né? Milhares de automóveis, e se dá problema em uma peça, se dá problema em algum componente do automóvel, aquele lote inteiro, eles nos comerciais de TV que você já viu, né? Aquele recall, eles chamam, atenção, donos de automóveis do chassi número tal, chassi de número tal, olha, a repimboca da parafuseta pode causar acidente, e solicitamos aí aos donos dos automóveis para levarem até a revenda mais próxima. Gente, essa produção robotizada é terrível, né, gente? Não é brincadeira, né? Já a produção artesanal é tudo de bom, né? O cliente tem o automóvel que ele quer ao gosto dele, né? Bom seria se voltasse, porque mesmo assim haveria uma geração de empregos muito maior no setor automobilístico, né? Já no setor de carrocerias de ônibus, a produção é artesanal, né? Tanto é que cada ônibus sai com detalhes que outras empresas não têm. Cada empresa tem o seu gosto, uma pede uma padronagem de assentos de um jeito, outra pede de outro. Os ônibus têm pinturas variadas também, né? Então é assim, né, gente? Olha, o movimento tá grande, hein? Olha só, o ônibus está arrancando. Boa viagem para quem vai para São Francisco do Sul. E a gente volta daqui a pouco de algum lugar da cidade de Joinville, mostrando a cidade como ela é. Seja bem-vindo ao canal Cidade de Verdade, comenta, curta, compartilha e divulga o canal para seus amigos e familiares. Até daqui a pouco, gente!